Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e diariamente eu posto conteúdos para te ajudar como estudante. Então, se você é estudante, você está no lugar certo. Hoje eu vou trazer um conteúdo muito comum e muito presente na vida de qualquer pessoa que estuda, né? O horário para estudar. Se você estuda de madrugada ou se você quer saber quais são as vantagens e desvantagens de estudar nesses horários não convencionais, esse vídeo pode te ajudar. Beleza? Então, se esse tema te interessou, não liga para o vídeo que está meio assim, desse jeito que você está vendo. Foca no conteúdo, assina a chamada, clicando no gostei. Que mais? Comentando aí embaixo, se inscrevendo no canal e ativa as notificações para receber diariamente o conteúdo que eu posto para você. Perfeito? Então vamos lá, vamos ser práticos aqui. A parte das desvantagens de estudar de madrugada, galera, tá principalmente se você não mede o esforço que você coloca e a quantidade que você faz isso. Por exemplo, se você não faz um planejamento específico do que você vai estudar e você não se conhece para saber que tipo de conteúdo e a quantidade desse conteúdo você vai otimizar na madrugada, ou você rende muito pouco ou você extrapola de uma forma onde você não consegue lembrar de nada. E é importante que você tente fazer o estudo de madrugada ser ao teu favor. O que é isso? A gente sabe que um dos motivos grandes da galera estudar de madrugada é o sossego que existe. Então, aquele silêncio que está tendo aqui agora, por exemplo, que já está tarde aqui em casa, as pessoas já estão se recolhendo para dormir, é um silêncio raro, né? Então, é importante que você reconheça que isso é uma vantagem, sim. E se as pessoas falam, estudar de madrugada é errado, blá, 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 isso é balela de quem quer ser um politicamente correto demais. Mas aqui eu quero ser bem prático e quero também te dar conhecimento para você saber quando usar essa arma que você tem, que é estudar de madrugada. Saiba selecionar o conteúdo na medida onde você não extrapole em quantidade. Defina metas para estudar de madrugada. Quantas horas você vai se organizar, por exemplo, eu vou dedicar a estudar 3, 4 horas, ou então vou dedicar 3 horas de estudo específica, dedicadas ao aprendizado, à resolução de questões ou alguma coisa específica, e aí você consegue produzir. Mas o que acontece muito de madrugada? O fato de você estar sozinho faz você se... Sabe aquele momento onde você está sozinho e tudo que você controla ali é só você está vendo? Pois é, a capacidade de dispersão é muito alta também. Então é importante que você tenha clareza do que você vai fazer para você não se dispersar com facilidade. Então, organizei ali, sei que eu estou num ambiente de silêncio, sei exatamente o que eu preciso aprender e aquilo ali já está definido? Sim, é uma coisa interessante. Mas aí, agora que vai o pulo do gato. Qual a outra vantagem de estudar de madrugada? A outra vantagem é que você cria uma memória emocional. Lembra que eu gosto sempre de falar de tipos de memória e tudo mais? Se você me acompanha tem um tempinho, você sabe que eu falo isso. Quando você estuda de madrugada, você lembra que você estudou aquele assunto de madrugada. Você virou meio que, vamos usar esse termo, né? Que já aconteceu, eu já fiz isso, né? Virou uma noite estudando conteúdo. Quando você faz isso, você naturalmente cria uma memória emocional sobre aquilo. Mas essa memória emocional, ela só acontece se você não faz isso com tanta frequência. Então tá aí 2 pontos positivos de estudar de madrugada, né? Se você sabe controlar a quantidade de conteúdos que você faz, e aí você pega e vincula isso a uma memória de emoção, você consegue ter rendimento. Agora vamos falar um pouco sobre os probleminhas que existem em todo esse processo. Já está meio que complementar, né? Se você faz isso com constância, você é uma pessoa que está super cansada o tempo inteiro. Querendo ou não, você é estudante, você tem uma rotina a ser cumprida pela manhã. A maioria das pessoas são assim. Então você meio que perde boa parte do dia, onde o teu ciclo circadiano, que é o ciclo fisiológico, né, de dormir à noite, acordar de dia, não funciona. E aí você começa a se desregular completamente se você faz isso o tempo inteiro e as coisas começam a ficar improdutivas com o longo, médio e longo prazo. Então é importante que você use esse artifício como se fosse uns 100 metros rasos. Não é uma coisa que você vai fazer como uma maratona, correr com uma velocidade imensa, intensa, uma maratona. Não, são 100 metros rasos. É um período específico que você tirou, por exemplo, para, eu tenho uma prova onde eu realmente preciso ser mais avaliado e eu dependo de uma nota específica. Cogita fazer isso. Mas não torna isso uma rotina para você. Consistência não está relacionada com forte intensidade. Consistência nos estudos é um resultado que você faz com regularidade, não necessariamente intensidade, aquela intensidade do maior do mundo, tá entendendo? Então pronto, esse é uma desvantagem. Então fique atento para o quanto você faz isso, talvez a quantidade te prejudique. Outra forma de prejudicar é a situação do planejamento. Por que eu usei a palavra convencional? Porque no dia da prova,
A tua mente ela vai precisar ser ativa em um período específico de tempo e horário do ciclo circadiano, onde você está acordado pela tarde, né? A prova do Enem, por exemplo, é uma prova onde você faz à tarde. E se você se acostumar e fizer com constância, com frequência, estudos à noite, só pela noite, na hora da prova, na hora da tarde, você vai querer o quê? Dormir, vai ficar ansioso, vai ter descontrole emocional, não vai conseguir ter regularidade, não vai ter performance, não vai conseguir entregar o conhecimento que você estava ativo, porque você se acostumou só a estudar em horários que não são os mais comuns em provas. Então, fique atento, fique atenta, que quando chegar próximo das provas que você for fazer, tente diminuir ou então acabar com esses estudos de madrugada. Por quê? Porque teu cérebro precisa se acostumar com o fato de que você vai precisar dele ativo, dele forte, dele atento, dele perspicaz na hora que você vai fazer a prova. Então pense sobre isso e aqui vai uma sugestão em relação a todo esse processo aí, tá? Vou fazer uma sugestão como fazer isso e aqui fica para amarrar essa mensagem final. Mas se você está gostando desse ensinamento já, se você ainda não se inscreveu, não gostou, queria te dar um dado impressionante. Cada vez mais baixa a quantidade de pessoas que assiste e não é inscrita, ou seja, as pessoas estão realmente se inscrevendo. E aqui, se você não é inscrito, não faz sentido você estar vendo esse vídeo. Por quê? Porque eu quero construir uma comunidade de estudantes que se importam, que engajam, que realmente clicam em gostei. Olha que louco. Hoje pela tarde eu olhei, né? Tinha 100 visualizações e 50 gostei. Se você pegar a taxa dos vídeos do YouTube da maioria, da média, é 30%, 10%. 50% das pessoas que estão assistindo estão gostando. Eu quero manter vocês aqui. De verdade, eu não estou buscando uma quantidade de visualizações. Eu estou buscando estudantes que eu fico imaginando 100 pessoas dentro desse quarto aqui, não dá. Entende? Então é isso. Então, se você ficou até aqui, agora eu vou te dar a cartada em relação a isso. Quando precisamente o estudo de madrugada, ele vai te dar mais resultado. Quando você completa um ciclo de aprendizado. Ou seja, você separa o período da madrugada para fazer 3 etapas. Pega um conteúdo pequeno e específico e cumpre 3 etapas dele. Qual é a etapa? Compreensão, repetição pelo espaçamento, ou seja, a técnica que você vai utilizar aqui é realmente uma repetição. Existem várias coisas que você pode fazer para dar certo, mas assim, nesse período curto, a repetição ela tem mais eficácia, porque vai te dar mais compreensão e aí fica um negócio meio que de feedback positivo em cima de positivo. E você vai crescendo cada vez mais. E a aplicação, que é a emoção, onde você faz o entendimento, o espaçamento e a emoção. A emoção é aplicar em questões. Então, se você vai se organizar para aprender um conteúdo, compreenda, repita mais dele e faça a aplicação. Aplique, resolva questões, teste seus conhecimentos. Se você completa esse ciclo na madrugada e não faz isso com frequências mirabolantes, você tem resultado e você não esquece daquilo que você fez. Você realmente lembra, cara, eu fiz aquele simulado, eu fiz aquele negócio que eu queria fazer, contanto que não seja uma coisa mirabolante, você simplesmente colocou 10 conteúdos, coloque um conteúdo específico e faça acontecer. E não faça disso a tua rotina, porque a tua mente vai se acostumar e você vai ter picos de insulina que vai te deixar ultra cansado e as coisas tendem a descompensar. Então, use a corrida de 100 metros na dose certa, porque assim você consegue perceber que resultados realmente a longo prazo estão mais relacionados com a maratona, estão relacionados mais à regularidade do que com a intensidade. Então, você vê que a consistência é realmente o melhor caminho, mas pitadas de intensidade no meio do caminho não fazem mal a ninguém. Então, até aquele ânimo de ver que você está realmente fazendo, dando um gás, e isso nos motiva, se feito da medida certa e aplicando de uma forma que você realmente vê resultado. Perfeito? Se isso te ajudou de alguma forma, mostre para uma pessoa que você se importa e vamos crescer cada vez mais. Muito obrigado se você ficou até aqui. Eu tenho gravado pela noite porque eu comecei a faculdade, então o curso é integral. Eu quero me organizar para fazer de manhã cedo, quando eu estiver saindo, mas às vezes fica complicado, porque tem que acordar cedo, a aula fica a muitos quilômetros daqui, a aula que eu vou ter amanhã de pediatria, então eu acordo cedo para chegar cedo, e as coisas às vezes ficam apertadas, eu consigo só à noite, mas eu estou aqui diariamente construindo e contribuindo com você e comigo também, porque eu aprendo quando eu converso com vocês. Beleza? Um forte abraço. Esse foi o desafio, se eu não me engano, 56 ou 57. Eu acho que é 56. E a gente se vê amanhã com mais conversa, com mais conteúdo, com mais estratégia. Um forte abraço e até.